Salve, salve família arretada, vamos de questãozinha para você treinar para o Enem, um fenômeno ondulatório muito importante, fera, que é o fenômeno da refração. Eu sou arretado e você vem comigo. Olha só, um professor realiza um experimento em sala de aula com um laser e uma lente semisférica com o intuito de mostrar para os alunos o comportamento do feixe de luz ao sair da lente por sua superfície curva. Nesta superfície curva, o professor marcou 5 pontos, A, B, C, D e E, de distância angular de 15 graus entre eles, conforme a imagem abaixo. Em seguida, incidiu o laser na superfície plana, de maneira que o feixe chegue verticalmente em cada um dos pontos marcados, conforme mostra a figura a seguir. Considere que o índice de refração da lente é de raiz de 2 e o índice de refração do A é igual a 1. Tranquilo? Aí ele faz a seguinte pergunta, fera. Com base nesse experimento, verifica-se que o ângulo D, alternativa A, o ângulo de incidência no ponto A em relação à normal é de 90 graus. Fera, se liga que a reta normal é uma reta imaginária que forma um ângulo de 90 graus com a superfície de separação dos meios. Nesse caso, nós temos uma lente semisférica, né? Então, a normal que passa pelo ponto A, obrigatoriamente passa pelo centro dessa lente semisférica, né? Tranquilo? A normal tem que passar pelo centro dessa lente semisférica. Então, se eu chego aí, por exemplo, né, pegando o raio incidente que atinge o ponto A, quando a gente traça a reta normal, você percebe que o raio incidente, ele incide exatamente sobre a reta normal. E aí, fera, se o raio incidente incide sobre a reta normal, lembra que o ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. E se o raio incidente, ele incide sobre a normal, o ângulo de incidência não é de 90 graus. O ângulo de incidência aqui, fera, seria um ângulo de 0 graus. E nessa situação, quando o raio incidente ele incide sobre a normal, ele sofre refração, mas não sofre desvio. Pega a visão. Então, se eu fosse desenhar aqui o raio refratado, como ele incide sobre a reta normal, o raio refratado sofre refração, que é a mudança de meio, mas não sofre desvio. Portanto, fera, essa alternativa A, ela está fora. Tranquilo? Vamos para a alternativa B. O ângulo de refração no ponto B é de 75 graus. Opa, pega a visão. Vamos agora olhar para o raio incidente lá no ponto B. Fera, se você traça a reta normal ali no ponto B, essa reta normal tem que passar pelo centro da esfera, tranquilo? E aí você percebe que o ângulo formado entre a direção vertical, o ângulo formado, fera, entre a direção vertical e a reta normal é um ângulo de 15 graus, ó. Ele tá aqui. Esse ângulo aqui, fera, é de 15 graus. Então você pode concluir que o ângulo de incidência aqui, ó, formado entre o raio incidente e a reta normal é de 15 graus. Então, para o raio de luz que atinge o ponto B, o ângulo de incidência é um ângulo de 15 graus. Ora, fera, o raio incidiu obliquamente em relação à normal, vai sofrer refração e vai sofrer um desvio. Está passando do meio mais refringente para o meio menos refringente, vai sofrer uma refração se afastando da reta normal. Quando a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente,
ela se afasta da reta normal. Ele está sugerindo, fera, que o ângulo de refração aqui é um ângulo de 75 graus. Ele está sugerindo para você aqui que o ângulo de incidência e o ângulo de refração, eles são complementares, ó. Mas isso nem sempre acontece. E não tem como você provar que esse ângulo é de 75 graus. Eu não sei lhe provar. Por quê? Porque eu não sei quanto é o seno de 15 e também não sei quanto é o seno de 75. Mas se você fosse fazer, por exemplo, a lei de Snell para essa segunda situação, você teria que fazer que o índice é a fração da lente vezes o seno do ângulo de incidência, que seria 15 graus, é igual ao índice é a fração do meio refratado, que seria o A, vezes, fera, o seno do ângulo de refração. O índice é a fração da lente eu conheço, né? Que é raiz de 2. Mas o seno de 15 graus eu não conheço. E a questão não me falou nada sobre. O índice é a fração do A eu conheço, que é 1. Eu não posso afirmar nada sobre o seno do ângulo de refração. O que eu tenho certeza é que esse ângulo, fera, é maior do que 15 graus. Porque a luz se afasta da normal. Eu só não posso lhe confirmar que é 75 graus. Ele dá a entender que você vai marcar a alternativa B se você achar que o ângulo de incidência e o ângulo de refração são complementares. E isso nem sempre acontece. Então vamos deixar essa alternativa B em stand-by e vamos para a alternativa C, tranquilo? Com relação à alternativa B, a gente não pode afirmar nada. Pegou a visão? Mas se você vai para a alternativa C, ele vai dizer o seguinte: o ângulo de incidência no ponto C em relação à normal é de 30 graus. Agora pega a visão. O ângulo de incidência no ponto C em relação à normal é de 15 graus. Vou apagar aqui rapidão. Como é que nós vamos descobrir se é de 30 graus? Ora, fera, traça a reta normal que passa no ponto C. Se você traça a reta normal que passa pelo ponto C, você vai perceber que esse ângulo aqui formado entre a reta normal e a vertical é um ângulo de 30 graus. Olha aqui, ó. Volta para o desenho da esquerda, ó. O ângulo formado entre a vertical e a reta normal, ó, fera, esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus. Então, esse ângulo aqui, formado entre a reta normal e a vertical, é de 30 graus. Então, esse ângulo de incidência aqui, fera, ó, esse ângulo de incidência é de 30 graus. Opa, já matamos a nossa questão. O ângulo de incidência no ponto C é de 30 graus? Verdadeiro, fera. Verdadeiro. E eu tenho certeza que quando a luz passar da lente para o A, ela vai sofrer uma refração e vai sofrer um desvio. Nós temos condições aqui, fera, de calcular esse ângulo de refração. Usando a lei de Snell. O índice é a fração da lente vezes o seno do ângulo de incidência, que seria 30 graus, igual ao índice é a fração do A vezes o seno do ângulo de refração. O índice é a fração da lente é raiz de 2. O seno de 30 graus, opa, nós conhecemos, 1 sobre 2. O índice é a fração do A é igual a 1. E o seno do ângulo de refração eu quero descobrir. Opa, tá verão? Olhando aqui rapidamente, o seno do ângulo de refração vai me dar raiz de 2 sobre 2. E você sabe, fera, que o ângulo cujo seno vale raiz de 2 sobre 2 é um ângulo de 45 graus. Então, com toda certeza, o ângulo de refração aqui é de 45 graus. Então, eu já sei, fera, que a alternativa B está errada. Porque se para um ângulo de 30 graus, o afastamento do raio refratado foi de 45 graus, para um ângulo de incidência de 15 graus, que foi o caso da letra B, o ângulo de afastamento teria que ser menor do que 45, concorda?
Se para 30 graus o afastamento é de 45 graus, para um ângulo de 15 graus de incidência, o afastamento teria que ser menor do que 45 graus. Então, com toda certeza aqui, fera, a alternativa B está fora. E essa alternativa C seria a alternativa correta, e você poderia descobrir o ângulo de refração, que seria de 45 graus. Tranquilo? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a alternativa D. Pega a visão. Essa questão é uma questão sobre refração, onde a luz está passando do meio mais refringente para o meio menos refringente. Fera, quando a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, ela se afasta da reta normal. Só que esse afastamento, o ângulo de refração, ele tem um ângulo máximo. O máximo afastamento entre o raio refratado e a reta normal é de 90 graus. Quando isso acontece, nós falamos que o ângulo de incidência é o ângulo limite. O ângulo limite é o ângulo máximo de incidência que garante que a refração ainda acontece. Então, se você pega, por exemplo, essa situação aqui, ô Taveirão, ó, a alternativa C já está correta, beleza? Mas aqui a gente vai aprofundar, fera. Fica nesse vídeo que nós estamos aprofundando, não sai dele não, tá? Aqui a nossa intenção não é só chegar numa questão e achar a alternativa correta. Se você quer aprender mesmo física, fera, corrija as alternativas que estão erradas. E assim você vai evoluir, assim você vai aprender. Beleza, a alternativa C está correta. Na hora da prova do Enem, você marca e vai embora, cara. Mas aqui não, aqui nós estamos revisando. Aqui nós estamos estudando. Então eu preciso comentar as outras alternativas. Se quiser ficar no vídeo, beleza. Você vai aprender, fera. Se não, tranquilo, letra C, estamos tranquilo aqui. Mas vamos para a letra D. Ele fala que o ângulo de refração no ponto D é de 0 graus. Aí pega a visão. Pega a visão. Tá verão? Se a luz está passando do meio mais refringente para o meio menos refringente, pode acontecer nessa situação um fenômeno que nós chamamos de reflexão total. O que seria a reflexão total? A primeira condição para que aconteça a reflexão total é que a luz passe do meio mais refringente para o menos refringente, que é o que está acontecendo aqui. A segunda condição para que aconteça a reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. E aí, se você prestar atenção nessa alternativa D, eu vou chamar a atenção exatamente para o que vai acontecer aqui na alternativa D. Deixa eu apagar isso aqui rapidão. Na alternativa D, quando a luz incide no ponto D, fera, se você traça a reta normal, traça a reta normal lá no ponto D. Tá vendo? Traçou aqui a reta normal no ponto D. Qual é o ângulo de incidência? Pega a visão. Se você pega aqui a vertical, que é a direção da luz, e você pega aqui a normal que passa pelo ponto D, o ângulo aqui, fera, é um ângulo de 45 graus. Esse ângulo de incidência aqui é um ângulo de 45 graus. Vamos calcular o ângulo de refração? Como é que você calcula o ângulo de refração? O índice de refração da lente vezes o seno do ângulo de incidência, que nesse caso seria 45 graus, igual ao índice de refração do A, vezes, fera, o seno do ângulo de refração. O índice de refração da lente é raiz de 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O índice de refração do A, fera, é 1. E eu quero o seno do ângulo de refração. Opa! Quando você fizer raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. 2 sobre 2 dá 1. Qual é o ângulo, fera, cujo seno vale 1? Opa! O ângulo de refração cujo seno vale 1 seria 90 graus. Ou seja, quando você desenhasse a figura de refração, o raio refratado vai se afastar da normal,
mas ele se afasta da normal, fera, formando aqui um ângulo de 90 graus. O que significa dizer que o ângulo de 45 graus nessa questão é o ângulo limite. O ângulo de 45 graus é o ângulo limite, ou seja, essa seria a última refração. Para um ângulo acima de 45 graus, a luz deixaria de sofrer refração e passaria a sofrer uma reflexão total. Ela não sairia da lente. Para um ângulo de incidência maior do que 45 graus, a luz deixaria de sofrer refração e passaria a sofrer uma reflexão total. Então, ele fala que o ângulo de refração no ponto D é de 0 graus. Falso. O ângulo de refração no ponto D seria um ângulo de 90 graus. E eu tenho certeza que para essa questão, o ângulo limite seria de 45 graus. Pegou a visão? E vamos para a alternativa E. O ângulo de incidência no ponto E em relação à normal é de 90 graus. Olha só, fera. Se você traça a reta normal lá no ponto E, pega a visão. Se a gente traça a reta normal no ponto E, você vai perceber que o ângulo formado entre a vertical e a reta normal seria aqui, fera, ó. Esse ângulo aqui seria um ângulo de 60 graus. E esse ângulo aqui é o que falta para 90, né? 30 graus. Então, se você pegar a visão, esse ângulo aqui entre a reta normal e a vertical seria um ângulo de 60 graus. Beleza? Então, esse ângulo aqui de incidência, fera, esse ângulo aqui de incidência seria um ângulo de 60 graus. Pegou a visão? E se esse ângulo aí é um ângulo de 60 graus, a luz nessa situação não sofreria refração. A luz, ela sofreria uma reflexão total. Ela bateria aqui, fera, e sofreria uma reflexão, cujo ângulo aqui de reflexão também seria quanto? 60 graus. Então, ele fala que na alternativa E, o ângulo de incidência seria de 90 graus. Falso. O ângulo de incidência é o ângulo formado entre a vertical e a reta normal, que seria um ângulo de 60 graus. Para essa situação aqui, ó, fera, como 60 graus é maior do que o ângulo limite, que é 45 graus, nessa última situação aí, a luz não sofreria refração. Ela sofreria uma reflexão total. E lembra que na reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Então, fera, nós fizemos aqui uma revisão massa de refração numa questão só. Uma questão riquíssima, fera. Questão riquíssima. E a alternativa correta aqui, fera, seria a alternativa C. De com certeza você vai detonar na sua prova do Enem. Até a próxima, fera. Valeu. Fui!